criando e pensando. No episódio de hoje, entre o gesto e o algoritmo. Vivemos em um tempo que até o ato de criar parece ser terceirizado. A inteligência artificial promete fazer por nós, escrever, pintar, imaginar. Mas o que ela produz é apenas a aparência da criação. Sem corpo, sem o tremor da mão ao criar, sem o intervalo entre o gesto e o pensamento. Oi pessoal, no vídeo de hoje é mais um pensamento enquanto eu vou criando essa colagem aqui, fazendo essa intervenção nessa fotografia. Eu estava pensando sobre a inteligência artificial e como que ela se insere dentro de uma engrenagem daquilo que Sueli Rolnick comenta, né? E inclusive comentei em minha tese, como parte do que Sueli Rolnick mesmo fala que seria a cafetinagem da vida, né? Um dispositivo que se apropria da nossa potência vital, que nos seduz aos poucos por meio de promessas de eficiência, produtividade e de aprimoramento do nosso tempo, né? E assim como o Sueli escreve, não mais se utiliza a força para apropriar-se da nossa potência criativa, vital, mas é toda uma engrenagem que nos prende a práticas que cafetinam nossas ações em detrimento de um regime que se apropria da nossa potência, constrangendo o nosso conatus. E essa engrenagem, que hoje em dia ela é digitalizada, ela desloca o gesto criador do nosso corpo, desloca esse gesto para um cálculo, privatiza o nosso tempo de criação e o transforma em um dado padronizado, o que antes era acontecimento. Deleuze, ele afirma que a arte é um ser de sensação e é composto de perceptos e afectos e que sobrevive a corpos e às palavras. A criação, portanto, ela não se reduz à produção de formas, mas a uma emergência de sensações que resistem ao tempo e à utilidade. O ser de sensação não é apenas uma representação de algo do dia a dia, da vida. Ele é a presença viva do sensível por meio da arte. A própria arte, nem por meio da arte é a própria arte, como um ser de sensação. A inteligência artificial, ao contrário, ela opera pela repetição, pela recombinação de dados. Ela produz imagens, mas não sente. Ela estimula o gesto um pouco, mas não se deixa atravessar por ele. O que se perde nesse processo é precisamente esse encontro, essa humanidade, de errar pelo mundo com o corpo implicado na criação. Esse processo de fazer as coisas, esse demoramento. E essa perda, ela não é casual, ela se inscreve em um regime de subjetivação. Como diz o filósofo coreano Byul-Chul Han, acaba contribuindo para a produção desse sujeito do desempenho. Aquele que acredita ser livre enquanto se autoexplora, que confunde autonomia com produtividade, que se mede, se compara, se optimiza incessantemente. As tecnologias de inteligência artificial se tornam instrumentos perfeitos para esse regime, pois encarnam a promessa de eficiência infinita, de um processamento sem corpo, de uma arte sem tempo. Nelas, esse ato criativo, que diga-se de passagem é raro, é convertido em output e o artista em operador de comandos. Mas a arte, enquanto um ser de sensação, insiste no que escapa. Ela nos devolve aquilo que não pode ser medido nem acelerado. O tempo da matéria, o toque do erro, a extiação do gesto de fazer algo.
propus em minha pesquisa que é um modo de recuperar essa lentidão. Fazer arte com as nossas mãos, com os nossos sentidos, é um modo de recuperar essa lentidão num mundo tão acelerado. Uma prática que não busca resultados, mas encontros com outros e com nós mesmas. Criar é remeter-se, não projetar-se. É deixar-se afetar e não controlar. Nesse sentido, o uso da inteligência artificial acaba nos privando da experiência criativa, não por substituí-la, mas por enfraquecer a nossa disposição ao encontro com o sensível, ao risco e ao imprevisível. Então, se o sujeito do desempenho vive sob essa tirania da visibilidade e da produção contínua, a arte, como ser de sensação que habita o invisível, o inacabado, o primeiro trabalha para rendir-se à utilidade, àquilo útil, e o segundo cria para insistir na própria vida. Resistir essa captura algorítmica, portanto, é devolver à criação o seu caráter de experiência viva. É descafetinar esse gesto, é libertar o nosso conatus, nossa potência de vida, para que ele possa novamente mover-se por desejo e não mais por desempenho. Assim, criar continua sendo um ato de resistência ética e estética. Em tempos de algoritmos que aprendem a imitar, a arte nos lembra que há algo no humano que não se programa. E o tremor do gesto, o tempo da espera, a delicadeza do que ainda não tem nome. E é esse o pensamento, enquanto eu vejo tantos artistas que se dedicam a trabalhar com esse algoritmo e acabam se desprendendo desse tempo mais demorado que requer o fazer artístico. Eu convido vocês a pegarem um lápis, uma folha em branco, uma canetinha colorida e se aventurar a criar alguma coisa, algo que saia da própria cabeça de vocês com as suas próprias mãos. E debruçar-se frente a esse trabalho mais lento em que exige um outro tempo do nosso próprio corpo. Finalizo então com esse pensamento. Será que estamos tão cafetinados por esses algoritmos, por essa utilidade, por essa necessidade de ser útil o tempo inteiro? Fica a dica então, pessoal. Espero que tenham gostado desse Criando e Pensando. Um beijão para vocês e sejam criativos, tragam a criação para sua vida, tá bom? Beijão!